Olá, nerds. Voltamos, eu tô aqui com o César. E aí, César, beleza? Beleza, galera. E a gente vai trazer um clássico da Marvel, que é a morte do Capitão Marvel de Grande, Starlin. Exatamente. Um dos maiores argumentistas, mais roteiristas que a Marvel já teve. Né? E é curioso que é uma morte que realmente rolou, né? Que Uma naquela morte que época realmente não tinha essa moda de morte e ressuscita, não tinha morte do Superman ainda, né? Acontecido. E ele morreu e também não trouxeram ele de volta, esse personagem, né? O manto passou à frente, né? Uhum. Essa história aqui, a morte do Capitão Marvel, ela é... Primeiro a capa, né? A capa é fantástica. A capa é uma... E esse formato da obra de Panini é arte. um formato um pouquinho fora do... Não é o formato americano, né? É um quase magazine, capa dura. Mais largo. Exato, para você poder se deslumbrar com Ele a já obra não de é arte. esse formato, né? Eu esqueci agora. A própria Panini batizou, tem um Deluxe, eu acho, alguma coisa assim. Né? Que é um formato um pouquinho... Eles lançaram também a Saga da Fênix nesse formato, se eu não me engano. Uhum. E o Deus Ama e o Homem, né? Homem Mata, né? Bom, a morte do Capitão Marvel, ele é... Pra muita gente é o primeiro, na verdade ela é a primeira graphic novel da Marvel, né? É tanto que lá nos Estados Unidos ela sai na Marvel Graphic Novel 1, A Morte de Capitão Marvel, né? E aqui você vê a história e é interessante que é o seguinte, Jim Starlin, o mestre, né? É engraçado que ele pegou, a gente tava discutindo isso, né? Como ele pega outros personagens de outros autores e redefine, né? Dá a cara dele, Capitão Marvel, né? É um desses extraordinário. E a forma como o Capitão Marvel morre, né? Ele morre de câncer. E aí agora há pouco foi que eu vim descobrir que quando Jim Starlin escreveu isso aqui, pouco tempo antes o pai dele tinha morrido de câncer. E aí aqui é meio que uma forma dele prestar uma homenagem e ao mesmo tempo colocar pra fora todo o sentimento que ele estava tendo E nessa nesse época, momento. o câncer ele era meio um tabu, né? Assim, as pessoas ainda não lidavam bem com em público, em ficção. O câncer era aquela doença que as pessoas nem pronunciavam às vezes o nome. Exato. Era Era bem quase tabu, o personagem lá de Harry Potter que não se diz o Dumbledore. nome, né? Não se diz, não, Dumbledore não, o vilão, né? Que é, Sim, não se diz o nome dele, né? A mesma coisa era a doença. Nem a gente isso aqui. Exato. Daqui até o final do vídeo chega a informação. Mas vamos lá. Essa edição que a Panini está lançando é uma edição de luxo, capa dura, muito boa. E ela diz o seguinte: Capitão Marvel, ele vai ter o câncer. E qual a problemática dele? Como é o nome que eu... Braceletes. Os braceletes que ele usa. Cósmicos, né? Braceletes cósmicos, né? E fotônicos, eu acho, iônicos, é uma coisa assim, não me lembro agora. Ele dá poder a Capitão Marvel e ao mesmo tempo impede que o corpo trate o câncer que está tendo, né? Então aquilo que dá poder a ele também é aquilo que vai impedir com que ele seja curado. E ele pegou esse câncer numa aventura anterior que também está aqui nesse volume, no qual ele enfrenta um vilão chamado Nitro, e Nitro solta um material radioativo lá e ele, para conter esse material, usa o corpo, né? E aquela radiação começa a mudar a composição Kree que ele tem, né? Que ele é um herói Kree. Ela é chamada Marvel, né? M-A-R, tracinho V-E-L-L, né? Marvel. E aí com o tempo isso se agrava e tal, até que numa história lá, numa aventura que ele tá com o pessoal de Titã, né? Star Fox e o pai de Star Fox, Mentor. Ele se sente mal, quando cospe sangue e tal, e a partir disso começa a ter todo o processo de, como eu posso dizer, de degradação do corpo do Capitão Marvel pelo câncer. E aí a história é extraordinária porque começam a vir as grandes mentes da Terra, Reed Richards, Tony Stark, Pantera Negra também, né, que é T'Challa e tal. Todo mundo se junta tentando achar uma forma de salvar o Capitão Marvel, mas todas elas, que aí também é interessante, todas essas formas envolvem ter que tirar os braceletes, e se tirar os braceletes, a doença vai se degenerar cada vez mais rápido. É um dilema fantástico. Na verdade, Jim Starlin aqui tenta dizer que nessa situação aqui não tinha mais volta, né? Era um caminho sem volta. Ele estava doente e a tendência era morrer. E é uma das histórias mais tristes. Eu acho que a gente já falou disso num podcast. É uma das histórias mais tristes que eu já li na minha vida. Porque é justamente isso. Todas as tentativas de salvar o Capitão Marvel dá errado. E aí, num determinado momento, ele começa a definhar. E aí ele aceita a morte, né? E aí ele começa a dizer, não, calma, tal, chegou minha hora. E aí é legal que tem uma parte aqui que eles tentam
os heróis se juntam e tal, e tentam entrar em contato com os Krees, né, com a Suprema Inteligência Kree, que existia esse personagem na época. E os Krees ainda tratam ele como um traidor, né? Porque na verdade a missão dele era ter vindo, a missão original dele era ter vindo pra Terra, espionar, coisa e tal, passar umas informações pros Krees, até que ele se rebela. Né? E pra quem não sabe também, os Inumanos, eles são fruto de um experimento que os Krees fizeram. Exato. Eras atrás, pra uma raça superior. Então eles têm uma relação, né, com a Terra. Muito particular. Uma tentativa de dominação, aí tem a Guerra Crística. Exato. É uma raça alienígena que faz parte do cânone da Marvel, né? Exatamente. E ele é esse ponto ele fora da é curva, né? tido como um traidor por causa disso, ele né? se Porque juntou aos heróis da Terra. ele vem pra Terra e tal, e anos depois de sair, o Eon, né, que é a entidade cósmica também, dá a ele na época do Cubo Cósmico, se não me falha a memória, um pouco antes da história que ele enfrenta Thanos e coisa, tanto que quando ele conhece Thanos, ele ganha de Eon a consciência cósmica, né? Então o Capitão Marvel consegue ver todo o universo e tal. E aí durante um tempo também ele precisou ir para uma zona negativa, aí ele trocava de corpo com um mano que é Rick Jones. Né? Rick Jones, quando ele bate o bracelete, aí eles trocam de lugar, né? Exatamente. E Rick Jones já era o cara que entrou no deserto lá, que ia ter o experimento da bomba gama, que fez com que Bruce Banner... Ele foi o sidekick do Hulk. Exato. Durante um tempo... Nas primeiras histórias, pelo menos, ele era o sidekick. Exatamente. Depois ele se torna esse alter ego com o Capitão Marvel, né? Eles trocam de coisa. E aí essa história é muito bonita, porque é justamente começam a prestar homenagens a ele e tal, todos os heróis. E aí inclusive os Skrulls também. Engraçado que os Krees ainda mantêm ele como um traidor, mas os Skrulls vão lá prestar uma homenagem a ele, dizendo que ele foi um dos mais valorosos inimigos que os Skrulls tiveram e tal. Até que no final, e aí essa história daqui se passa logo depois do confronto de Adam Warlock com Thanos. Sim. Que Thanos termina virando uma estátua de pedra e tal. Isso é lá no... Que a gente falou sobre ele na saga de Thanos, exatamente. Tem um vídeo da gente da saga de Thanos. Aí tá lá virado pedra e tal. Só que aí quando o Capitão Marvel apaga, vamos dizer assim, aparece a figura de Thanos como um representante da morte, né? Mas aí você não vai dizer o que acontece depois, né? E aí é muito legal. Aí é bem legal mesmo. É muito lindo esse final, assim, é uma das histórias mais tocantes que eu já vi. Assim, pouco lembrado, né? Porque faz tempo que aconteceu. Exato. E o Capitão Marvel da Marvel não é um herói que tem um nível de popularidade, por exemplo, do Superman, aí teve a morte do Superman, que não foi nem de longe tão bem trabalhada, né? Exatamente. E essa realmente, assim, ela cria um envolvimento, uma empatia, gera uma empatia do leitor, apesar dele já ser um herói, mas nessa história você fortalece esse laço, né? Exatamente. É tanto que ele nunca voltou. Pois é. Né? Tem a Capitã Marvel hoje, vai ganhar filme, que é a ideia de legado, né? Que não é nem muito comum na Marvel isso, é mais comum na DC, mas... Exato. Ele é o único que morreu e ficou ali e tal, acabou-se. O Jim Starlin nunca mais usou ele, lá vai... O próprio Warlock, que o Jim Starlin matou, voltou e já foi e voltou, mas Capitão Marvel ali eles não estragaram isso aí, né? Eu imagino, depois que eu descobri isso, eu imagino que é justamente assim, ele prestou uma homenagem ao pai dele, que tinha morrido e tal, e disse, olha, aqui ninguém mexe mais, né? Aqui ficou e tal. E aí, isso tinha saído aqui no Brasil numa série que tinha, que era Graphic Novel, que era muito bom, que era a revista Magazine e tal, e a Panini, depois de muito tempo, fez esse grande serviço aos leitores, um preço um tanto quanto salgado, mas vale a pena cada leitura que você faz aqui, porque a arte é muito boa, Jim Starlin tá no máximo aqui, cores bonitas, e diálogos e tal, e as conversas, e os personagens, e ele mexe com todo o cânone da Marvel, que ele pega todos os Vingadores, os X-Men, juntam todos, Homem-Aranha tal, todo mundo vai prestar uma última homenagem ao Capitão Marvel. Né? Então, a morte do Capitão Marvel, recomendado num nível bem cósmico. Beleza, César, valeu. Curtam o vídeo, a gente tá trazendo mais um clássico aí que vale a pena ficar de olho. Assinem lá o nosso canal, recomendem, né? Acompanhem aqui as dicas. Algumas são viáveis, porque dá para comprar ainda, né, César? Outras vocês vão ter que ficar só sabendo mesmo, ou caçando aí nos vídeos. Mas vale a pena ver a história, conhecer um pouquinho do que já saiu aqui no Brasil, do que tá saindo. E a gente vai voltar com mais vídeo, então, em breve. Valeu. Um abraço.